Aleluia. Abra tua Bíblia em Marcos, aliás, por favor, primeiro João 3,16. Depois nós vamos ler o Marcos. Todo mundo sabe de cor, mas eu gostaria que você abrisse a Bíblia assim mesmo. João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora a igreja lê novamente com a Jaqueline. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem recebe isso aí, levanta a mão. Podeis assentar. Lógico que todo mundo recebe o amor de Deus, sim ou não? O amor de Deus nos alcançou. Ele nos alcança. Desde que o nosso coração é voltado para Ele. Desde que eu olho para Ele como o meu Senhor. Um dia Ele já amou no passado, mas hoje, se eu rejeitar esse amor, os olhos dele com certeza não estarão em mim. E muitas vezes nós enganamos a nós mesmos, vivendo uma vida longe de Deus, dizendo assim: o Senhor está comigo, o Senhor me guarda, o Senhor me protege, quando um dia eu dei as costas para Ele. Muitas vezes nós pensamos que dar as costas para o Senhor é só sair da igreja. Isso é o maior dos enganos que tem. Porque muitas vezes nós estamos dentro da igreja, envolvidos com o corpo, e nós estamos com as costas viradas para o Senhor. E muita coisa ruim acontece na nossa vida, e nós somos ótimos para fazer isso. Dobrar diante do Senhor e falar: Senhor, Tu não está vendo a minha dor. Senhor, Tu não sabes o que eu estou passando. Senhor, a minha situação, meu filho, meu marido. A Bíblia diz que Deus não ouve pecador. E a gente finge que Ele ouve, porque nós não tomamos consciência na nossa vida dessa verdade. A Bíblia diz que Deus não ouve o pecador. E agora? Deus não tem como inocente o culpado. E quando eu dou as costas para o Senhor, eu sou culpado. Culpado de quê? De crucificar o Senhor Jesus novamente. Nós estamos levando a nossa vida como se tudo fosse normal, tudo tivesse legal, como se o Senhor estivesse com a gente. E muitas vezes Ele não está, porque a gente não está com Ele. E isso é uma verdade que não é pregada, porque nós precisamos encher a igreja, o templo, as nossas células. Nós precisamos, é a nossa missão. Antes, às vezes, de eu ser salva e transformada, eu quero transformar a vida de alguém. E a Bíblia diz que ninguém pode dar aquilo que não tem. Viver uma falsidade religiosa hoje é algo assim notório no meio do povo. Muitas vezes a gente fica chocado com coisas e situações que acontecem. Porque a gente pensa: mas como um filho de Deus é capaz de fazer uma coisa dessa? Como que um filho de Deus pode realizar isso? Mas a gente também está enganado em falar isso. Porque os filhos de Deus, o lugar deles é na cruz. Os filhos de Deus já estão crucificados com Cristo. Então foi crucificadas as paixões carnais. Já foram crucificadas nossas vontades com Cristo. Então
Então eu não tenho mais vontade, eu não tenho mais querer, porque a única vontade que eu tenho é para realizar a vontade do Senhor. E pode aplaudir o seu Senhor, se Ele merecer. E nós precisamos, irmãos, hoje eu orei a tarde toda, hoje passei um dia assim, tremendamente maravilhoso. Sabe aquele dia que você fica só você e Deus e você e Deus e você, e não cabe mais ninguém? Então, a casa inteira eu andei, a casa inteira eu orei, a casa inteira eu falei, e estava, lógico, né, feliz com tudo que o Senhor tem feito, o que o Senhor tem realizado. Não tenho dúvida de que tudo que acontece na vida de um servo de Deus é da vontade do Senhor, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Então, Ele me deu um dia assim maravilhoso, porque no sábado eu tive um dia, sexta, meio-dia, até sábado, foi terrível. Foi uma angústia a noite toda, e eu não sabia de onde ela vinha, e eu chorava, e eu orava, e falava, Senhor, o que isso, o Senhor quer falar comigo? Não estou entendendo de onde está vindo. E quando vem assim na minha vida, eu sempre sei que Deus está fazendo algo melhor para mim. Primeiro enfraquece a carne, tira a atenção do mundo, faz eu olhar para o Senhor e Ele vem. E foi um dia assim, eu pensei que eu ia morrer. E aí eu falei assim, acho que eu vou... A Elisângela nem sabe, eu vou para sua casa, vou ver os gancinhos. Mentira, não era gancinho que eu queria ver. Eu tinha que sair ali da chácara, porque eu estava com muito medo de morrer lá. E lá não tinha um carro, né, para trazer eu de volta. E a dor era tanta, e eu falei, eu estou dando um infarto. E doía tudo, e eu não conseguia respirar. E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? A noite toda, foi até meio-dia, aquela situação. E eu ouvi uma voz falando para mim assim, o mundo espiritual está movendo. O mundo espiritual está movendo. E eu não entendia o que o Senhor queria me falar. E eu ouvi João 3,16. E eu estou, tá, Senhor, o que está movendo? O que o Senhor quer falar comigo em João 3,16? Lembra, minha filha, que eu já te amei. Eu já amei. Agora a sua missão é me amar. E isso parou, não saiu. Vim para a cidade. Fui passear para ver se saía aquilo. E Deus falou, eu não te mandei passear. Eu falei, mas eu não aguento ficar aqui. O que está acontecendo? Eu já orei o dia todo, toda hora. E o Senhor não fala nada. Aí eu cheguei em casa. Aí ele pega, né, no colo, a madrugada. E ele vem trabalhando. E ele começou a dizer... Marcos 8. Marcos 8. E eu falasse, agora mudou. Marcos 8. E eu fui lá para o meu guarda-roupa, deitei, rolei, chorei, babei. E li de novo. E o Senhor pode falar. De repente a Samara manda um negócio. Mãe, eles estão chegando lá na cidade. E vai ter o culto. Aí eu, tá. Sabe quando você não quer sair daquele lugar, mas Deus fala assim, veja. E eu não queria sair, Deus veio. Eu saí daquele lugar e fui ver o culto, né? Que estava recepcionando eles. E de repente, irmãos, quando eu ligo, eu vejo meu marido. Olha, você vê que lindo. Como que Deus faz, no meio de um monte de homem daqueles, ele entrando, pretinho. Tadinho. Deve ter queimado demais. Eu olhei para ele. Irmãos, eu comecei a saltar e a dançar, que eu não sabia por quê.
E a música, comecei a cantar com a música e eu não vi mais ninguém. Eu só vi ele. Aí a Samara mandou uma foto. Aí eu abri a foto, pus lá e eu comecei a dançar e tal. Deus falou assim, é surpreendente aonde eu atingi o coração do meu filho. Só você vai saber quando ele chegar. Aí eu dancei mesmo. Aí eu dancei, foi na casa. E agora, cadê a tristeza? Aí Deus falou, lembra que eu estava te espremendo? E que você não sabia o que estava acontecendo. E você não tirava o pensamento. Eu falei, sei, ele é cuidado. Eu estava cuidando dele através de você. Eu não deixei você esquecer dele, porque foi o dia mais difícil que ele teve lá. Ele vai chegar e vai te contar e eu conto para vocês. Deus, irmãos, Ele cuida de nós de uma forma tão linda e maravilhosa. E eu falei, e agora? Ele falou assim, é Marcos 8. Eu não quero nem saber de mocinha agora eu quero saber da pregação. Amém? Ele já está bem, está maravilhoso, Deus fez e pronto. Só sei que atrás do que Deus faz, na frente Ele vem trazendo coisas novas. E Ele trouxe algo novo para mim que eu vou compartilhar com vocês. Deus já me amou. Deus está comigo. Ou com você não? Está com você também? Ele já te amou? Se Ele não tivesse amado, você não estaria aqui sentado. Se Ele não tivesse amado, você não ia vir aqui hoje ouvir. Ou talvez você leva algo que Deus mandou eu preparar. Deus diz para mim, 7 pessoas. E eu intercedi a Ele. E vamos lá. Lê, Jaqueline, verso 1. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse, tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Pronto. Agora você vai ler bem aí, se tiver aqui ou na sua Bíblia, de novo o verso 2. Tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Fala, segunda multiplicação dos pães. Fala, os discípulos presenciaram a primeira. E agora eles estão aqui na segunda. Mas eu quero falar para você sobre a multidão. Jesus diz para os discípulos, quem teve compaixão aqui não foi os 12. Quem teve compaixão aqui foi o Mestre, o Senhor, Jesus. E Jesus olha e fala para os 12. Fala para eles assim, eu tenho compaixão dessas pessoas. Mas o que levou Jesus a ter compaixão? O que é compaixão? Compaixão é um sentimento que a pessoa tem, não de dó, é que move ela a ter esse sentimento por causa da tragédia que a outra pessoa está passando. Então ele olhou para aquele povo, com certeza ele viu pessoas mancas, cegas, paralíticos, não todos estavam curados, pobres, até ricos. Jesus olhou uma grande multidão, que não sei quantos, né? A Bíblia fala mais aqui na frente de 4.000. Mas no meio da multidão tinha mulheres, tinha criança, que com certeza nunca é contada na Bíblia, quando fala de multidão. Quando fala de multidão, fala o quê? De homens, de um modo geral. Mas nunca conta as coitadas de nós. Entendeu? A gente, sei lá por que a gente não é contada nessas multidão, né? Mas deixa para lá.
Não vou falar o que eu acho. Então, Jesus olha para aquela grande multidão, aquelas mulheres famintas com criança, viúvas, pessoas machucadas, feridas, ali com ele 3 dias. Fala 3 dias. Você ficaria aqui na igreja 3 dias e não sairia se Jesus estivesse aqui? Então Jesus não está, né? Por isso que a gente não fica. Não é verdade? Então, é o seguinte, 3 dias no deserto. Sol, com certeza não tem banheiro, não é? Com certeza não tinha uma cama para dormir. E eles lá, esperando algo de Jesus. Fala, uma multidão digna de compaixão. Compaixão que vai fazer eu mover para fazer algo por ela. Quando eu sinto dó de alguém, eu vou lá e dou uma esmola para ela. E eu mando ela embora. Se vira, minha filha, ó, né? Dá uma marmita, alguma coisa e despede a pessoa. Mas a compaixão move a gente a fazer mais. Coloca-se no lugar da pessoa. Sente o que aquela pessoa está sentindo. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, esse é Jesus. Que você busca, que você ama, que você serve. Ele se preocupa. Se você está com fome, se está doente. Você acredita nisso? Acredita? Levanta as 2 mãos. Muitas vezes, eu levantei a mão dizendo que eu acreditava. E na hora da dor, eu esqueci que Jesus estava lá. A gente, humano, alguns humanos fazem isso. A gente esquece. Eu sabia que Jesus estava comigo sábado, mas eu não sabia o que ele queria. E isso me perturbou. E eu ficava só com a mente no apóstolo. Presta atenção, irmãos. Muitas vezes você está sentindo uma dor. Você está passando por um problema. E você esquece que Jesus está lá, que Ele se preocupa com a sua dor. Sabe por quê? Porque a gente acha que não merece. E quando eu acho, com o pensamento humano, que eu não mereço, a minha atitude é recuar. Falar esse sentimento de coitadinho, de que, sabe, eu não mereço, eu sou ruim demais. A gente anula o poder da cruz na nossa vida. Isso é na área financeira, isso é na área conjugal, isso é na área familiar, isso é em qualquer área dos nossos sentimentos. Quando eu olho para mim e falo, eu não mereço, mas eu não mereço mesmo. O que a gente merece a não ser a misericórdia do Senhor? Por que nós somos abençoados? Porque o Senhor nos ama. Entendeu? Ele vê que você está lutando. Ele vê que você é frágil. Muitas vezes eu oro assim, Senhor, não se esqueça, por favor, que eu sou apenas uma humana. Eu já fiquei horas, irmãos, ajoelhada, chorando e dizendo, Senhor, não se esqueça que eu sou humana. Por favor, faça alguma coisa que na minha humanidade eu não vou conseguir fazer. E aí nós choramos para nossa irmã, para o nosso pastor, para o nosso líder. Nós choramos com ele, falamos da nossa dor. E às vezes desprezamos aquele que de fato e de verdade se preocupa conosco. Aonde ninguém nos vê.
aonde ninguém está sabendo, o Senhor está sabendo. Irmãos, quando eu falei que eu li isso aqui, eu entendi o que Deus queria falar para mim. E eu estou compartilhando com você. Não se esqueça, Marilene, que eu preocupo com a sua dor agora, mas eu preciso deixar isso acontecer para que a sua alma reage, o seu espírito reage. E muitas vezes nós temos isso como coisa ruim. E nós até lutamos contra o que Deus está querendo fazer e falar. Irmão, muitas vezes, aleluia, o Senhor nos desconstrói. Nós estamos construídos de uma forma e o negócio lá vai entortando e o Senhor não quer. E o Senhor quer que eu mude. Ele permite aquela construção cair. Porque Ele está preocupado, porque se eu continuar erguendo essa construção espiritual de qualquer jeito, vai se dar mal. E aí Ele vai desconstruindo, e eu vou olhando para mim e falo, meu Deus. Em vez de eu olhar e falar assim, glória a Deus, o Senhor está trabalhando em mim. Bem-aventurados que confiam no Senhor, no Deus eterno, porque Ele trabalha para aqueles que nele confiam desde a antiguidade. Ele não deixa. É necessário levantar a nossa cabeça, irmãos. É necessário a gente olhar que nem tudo que Deus está tirando da nossa vida é motivo de choro. Porque Deus sabe o dia de amanhã. E Ele, sempre que Ele tira algo de nós, Ele faz o quê naquele lugar? Ele rega e nasce algo novo. É ou não é? Na minha vida eu posso falar como testemunho. É muita coisa que Deus já tirou, que Deus já arrancou. Mas tem coisas e tem pessoas que Deus deixa permanecer. Outras Ele tira. E sempre que Ele tira, vem algo, vem outra pessoa, vem mais pessoas, vem pessoas diferentes, que o Senhor sabe que eu vou precisar na frente. Nossa caminhada é um Deus vivo e verdadeiro. Lá em Isaías está escrito que o Senhor olha para o seu filho, se preocupa com ele, guarda ele, guia ele. Ou eu acredito nesse tão grande amor de Deus. Eu às vezes olho para mim, eu sou mais uma na multidão. São tantos filhos que o Senhor tem. Mas Deus mostra que através de Jesus, que Ele se preocupa com o que eu preciso. Sabe, a gente põe muita coisa na nossa cabeça que não é verdade. E nós erramos e nós falhamos. E nós fazemos coisas que não precisam ou falamos coisas que não devemos. E nós queremos ir embora da presença de Deus. Irmãos, quando a gente pode ver Jesus, que é o reflexo de Deus aqui na terra, olhando e preocupando com um monte de gente que só queria ser abençoado, só queria cura, estava lá. Lógico que tinha uns que queriam ele, mas a maioria queria, sabe, Senhor, eu estou aqui, eu vou ficar aqui enquanto o Senhor estiver. Entendeu? Na hora que o Senhor não estiver, eu vou embora. Nós fazemos isso. Senhor, eu vou jejuar e vou orar. Na hora que o Senhor me responder, eu esqueço de agradecer. Eu esqueço de fazer um jejum de gratidão. E eu vou embora. Porque eu já recebi minha bênção. Não vai embora da presença de Deus sem dizer para Ele, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nunca vai embora sem agradecer o que Ele tem feito por você. Olha para a pessoa que está do seu lado. Pode ser seu marido, seu filho, sua avó, ou um parente seu, ou talvez não seja
parente, mas é um irmão em Cristo. Olha aí para ele. Está vendo essa pessoa? Deus se preocupa com ela. Talvez você não, mas Deus se preocupa. Vira para ela e fala assim: se Deus se preocupa com você, eu nem preciso preocupar. Ele é tudo que você precisa. É ou não é? Ele é tudo, irmão. Quando o Senhor falou no meu coração isso, o meu filho traz do céu o amor que eu tenho pelas vidas. No meio daquela multidão, eu estive. Agora eu sou filha. É diferente, eu posso ficar mais perto dele. Através do quê? Da intimidade. Ser íntima de Jesus. Entendeu? Fala assim que seu amor fica aí, amor. Porque eu agora vou ficar com Jesus. Eu não sei se é um dia, se é 2, se é 3, se é 4, mas se ele ou ela bater no seu quarto, você fala assim: eu estou com meu pai. Quando eu sair, eu preocupo com você. Porque agora eu estou com meu pai. Eu preciso ouvir meu pai. Eu preciso saber o que ele quer de mim. Para que ele quer a minha vida agora? Deus nunca te leva para o secreto à toa. Para fazer graça. Eu já vi alguém cantar música, né? Lá do Cirilo, que é deitar lá no colo de Jesus, beijar e chorar, só para ter a presença dele. Jesus não fica ocupando a gente à toa, irmãos. Ele sabe que a nossa vida aqui, ela é bem complicada. Mas se ele te chamar, corra para o seu secreto, para a sua intimidade, que ele quer falar com você. E ele vai falar. Presença das pessoas é muito bom, mas a de Jesus é mais. Ainda que ele puxe a orelha, que ele fale: eu não quero isso, você está fazendo isso errado, ele está me melhorando na terra. Ele está fazendo com que eu fique melhor. Amém? Agora, olha aqui o que acontece no verso 3. Você ainda está com a Bíblia aí? Verso 3. Se eu os despedir para suas casas, em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: de onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhes perguntou: quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Pronto. Vira para o irmão e fala assim: Jesus não quer que você morra de fome. Fala: você vai morrer se você quiser. Olha, ele teve compaixão, chama os discípulos. Fala: eu estou com dó deles e eu quero alimentá-los. Aí eles viram e falam assim: mas como nós iremos? Jesus falou para eles alimentar? Está escrito aqui isso? Não. Não está falando. Jesus não mandou. Olha o que esses discípulos responderam. Por isso tem hora que eu gosto desse, tem hora que eu faço careta para eles. Porque eles é difícil. Eles estavam num processo. Aí eles pegam e falam o quê? E os seus discípulos responderam-lhe o quê? De onde poderá? Acho que ele não leu, não sei porquê. Vamos lá. De onde? De onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? Pensa Jesus. Jesus não mandou eles. E os caras já tinham visto milagre. Hoje Deus trabalhou muito comigo aqui, ó. Eu já experimentei milagres, eu já vi milagres, eu já produzi milagre na vida de pessoas. E às vezes
quando Deus manda, eu ainda vou questionar. Como que eu vou fazer isso nesse deserto? Como que eu vou fazer isso na vida dessa multidão aqui? Misericórdia, fala misericórdia. Fala, isso é os humanos. Vira para o irmão e fala, por isso que você não pode ser humano, você tem que ser espiritual. Eles aqui estavam agindo como pessoas naturais, eles já tinham visto. É igual a pessoa que entra para dentro do quarto e fala, eu estou com depressão. Não quero mais envolver com ninguém. Sabe o que ela está falando? O senhor não é capaz. Eu não vou dar conta de fazer isso, não. É melhor fugir do que enfrentar. Irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. Fala isso bem alto. Vira para o irmão, você está entendendo não, né? Fala assim, é impossível agradar a Deus. Por isso, quando recebe o salário, fala assim, esse salário não deu para nada. Ele está agindo com fé? Agora, se pegar e pôr a mão e falar assim, olha, isso aqui é tudo que Deus me deu. Ele sabia de tudo que eu precisava. Então vai dar. Vai dar. Deus faz, irmão. Quem sabe andar no sobrenatural, não sabe andar na carne, na terra, no natural. Quem aprende a viver lá, é uma dificuldade tremenda de viver aqui. De viver com as pessoas naturais, porque ela não suporta a mesquinhez da pessoa, a pobreza espiritual da pessoa. Não consegue. Por isso, Deus falou para mim, eu te chamei para andar agora em lugares que os medíocres não vão te alcançar. Falou hoje. Os medíocres não vão conseguir andar e vão te abandonar. Por isso, irmão Adilson, quando alguém te deixar, pergunte se é Deus que está fazendo. Isso é muito sério. Eu falei, Deus, me leva na condição de crer que essa multidão chamada Araxá pode ser alcançada. Muitas vezes nós colocamos expectativa nas pessoas. Vai dar certo e nós vamos fazer. Que teteu vendo os homens lá. E eu, glória. Podia ter para as mulheres que vocês iam ver como que é o negócio. Né? Ia gritar, ia rolar ainda. Presta atenção, irmão. E Deus falou, isso vai depender da sua fome. Você tem pão, Marilene? Eu falei, tenho. Muitas vezes o Senhor pergunta, o que você tem para que eu produza um milagre na sua vida? Tem nada. Não sou nada. Tem jeito não, Senhor. Irmãos, tira os olhos das pessoas e coloque em Deus. Esse Deus tão grande, tão soberano, esse Deus criador dos céus e da terra, esse Deus que me tirou da madre e da minha mãe e me fez viver até hoje, Ele não mente e Ele faz aquilo que Ele diz. Se eu sou filho, vai acontecer. Vai acontecer. Araxá é uma multidão de famintos, de pessoas que precisam ser salvas. E aonde estão
os evangelistas, os missionários de Araxá? Aonde estão as pessoas que movem no sobrenatural e não fica preso à naturalidade dessa vida? Irmãos, nosso tempo esgotou. O Senhor está nos dando alguns dias a mais nessa terra. Mas para quê? Eu falei para ele, por quê, Senhor, ontem à noite? Por quê? Não disse que não pode perguntar isso, né? Para quê? Sei lá se não pode mesmo. Então, é muito interessante. Deus reage aos céus em direção aos seus filhos, que são íntimos dele, irmãos. Eu falei, o Senhor teve dó dessa multidão, tenha dó de mim também. Você tem pão? Eu tenho. E eu comecei a mostrar a ele o pão que eu tinha. Está embolorado, Marilene? Presta para comer, Marilene? É para jogar fora ou é para produzir milagre? Falei, Senhor, o Senhor está me matando. E ele diz, mostra-me seu pão. E ele fala para você nessa noite que veio aqui, porque não era para você estar aqui e Jesus te trouxe para te perguntar, cadê seu pão? Mostra-me o teu pão, minha filha, meu filho. Cadê o pão? Ele vai produzir milagre? Irmão, Deus não faz milagre para fazer gracinha, não. Se eu tenho um pão, eu ofereço como ao Senhor, como oferta, como eles fizeram. Aí o Senhor Jesus pega e fala, graças te dou. E alimenta quase 10.000 pessoas e ainda sobra. 7 pãozinhos. É o que está dentro de muita gente aqui. Teu pão pode produzir milagre? Ou você é dos que querem comer a sobra? Ou você é só da multidão que quer receber? Ou você é da banda do que tem pão? Eu falei, eu não sei se está embolorado. Não me pergunte. Por favor, tu és Deus e tu sabes falar. Não me pergunte que eu não sei, mas tu sabes. Ele dá-me o teu pão e vai lá amanhã à noite e dê do pão multiplicado. Eu tomo meu pão, Senhor. O Senhor está querendo o seu pão, que você está guardando, que está aí dentro, que você não sabe dar, porque você tem medo de passar fome. Não sei se pressa, se não pressa, como que é, se está bichado. Eu guardei um pão no dia do Angpur. E eu pus pão na mesa e eu guardei alguns deles. E aí, foi agora, eu fui dar uma organizada lá e falei, nossa, o Angpur já está chegando. E eu vou ver o pão. Cheguei lá, os pão estavam todos caruchados. Mas que raiva que eu fiquei. Aí Deus falou assim, mas você não teve cuidado. Olha onde você guardou. Eu falei, o que eu fiz de errado? Diz que se pôr, ele seca, né? E seca e não dá bicho. Ele não pode ficar úmido. Está sequinho, mas estava tudo encaruchado. Ele falou, por que você não pôs ele no freezer? Eu não quero pão bichado na minha mesa do Angpur, não. Pode jogar fora. Perdeu. Porque eu ia dar uma benção duplicada para você. E você agiu com burrice. Eu é mesmo, perdoe, chorei. Vou ter que comprar outro pão. E vou ter só a benção. Eu queria 2, Mariana.
Você está entendendo, irmão? Onde você tem guardado seu pão, irmão? Deus mandou eu falar. Aonde está? Você está com ele aí? Você pode apresentar? Você está disposto a dar para que outros comam? Você também vai comer, mas você está com Jesus. E quem está com Jesus não tem falta de pão. Não tenha medo de entregar, não. Porque com certeza Ele vai produzir outro milagre. E Ele vai dando milagre. E nós não vamos passar fome. Porque Ele cuida de nós. Ele nos leva à vitória. Se vai aplaudir, é dar glória a Ele. Porque é Ele que está vendo seu coração. Deus está falando, irmãos. Não sei com quem, mas Deus está falando. Eu não ia vir aqui à toa. Eu nunca subo aqui à toa. Eu oro. Eu fico preocupada com o que Deus quer. E Deus quer hoje que nós mostramos o pão. Eu já mostrei o meu. Onde está o seu pão que você vai apresentar para Jesus fazer o milagre na cidade de Araxá? Na sua empresa de trabalho, na sua escola, ou você vai ser daqueles que comem e só come dos milagres. Vira para o seu irmão e fala, não coma seu milagre. É semente. Semente, irmãos. Falou os apóstolos. Erraram. Mas mais para frente você lê na sua casa. Aconteceu. Jesus pegou eles. Sabe, você vai lendo 8, eu fui devorando o capítulo. Jesus chama a atenção deles mais para frente. Sabe por quê? Eles viram o milagre e guardou só um pão. Só um. Ele sai daquela região, passa por uma região das pessoas que querem ensinar. Jesus falou, eu não vou fazer sinal nenhum. Esse povo é uma geração perversa, incrédula. Não vou fazer sinal para fazer graça para eles. E vai para frente. Aí vem o conflito de Pedro com Jesus. Jesus fala para ele, se arreda de mim, Satanás. Sai de perto de mim, Satanás. Porque você está falando como homem natural e não como a vontade de Deus. Irmão, faça calar a boca do diabo. Quando você estiver atravessando um deserto, Jesus está lá. É lá no deserto que os milagres é produzido. Você entendeu? Não fica chorando para Satanás ver e ficar humilhando você, não. Clama aquele que pode fazer todas as coisas. Ele vai produzir um milagre na sua vida. Essa palma é para Jesus. Glória a Deus. Agora eu te pergunto. Depois Jesus fala para ele, eu vou morrer. Senhor, tenha pena de ti. Não, ninguém pode impedir o projeto de Deus na nossa vida. Nem esposa, nem marido, nem filhos, nem pastor, ninguém. Quando nós colocamos esse propósito na frente e fala, vai Senhor que eu estou indo atrás, ninguém vai impedir. Apresenta o pão para Jesus, entrega no altar, entrega para Jesus orar. Jesus só fala, Pai, graças te dou. E os cestos vão se multiplicando. O negócio é esse. Tem que acontecer na minha vida também. Eu não sou filho? Sou ou não sou?
Estou no deserto, posso ser picada por uma cobra. Estou no deserto, posso passar sede. Mas nada disso impede de Deus estar comigo. Ou vai impedir? Porque, irmão, está escrito que se escorpião ou cobra ou qualquer coisa que é venenosa me picar, Jesus, se quiser, tira o veneno. Eu vi isso acontecer na vida do Davi. O bichinho picou ele, que foi carregar pedra, e lá tinha 4 escorpiões. Quando eu levantei a pedra, irmãos, que eu vi na pandemia, né, Davi? Eu falei, sangue de Jesus! E eu não podia falar para ele que eu tinha visto os escorpiões. Não, isso é formiga. E é formiga, não é formiga, está doendo. Eu nunca vi me chorar por dor, né, de alguma coisa, mas nesse dia queimava e doía. Eu saio correndo, irmão, vou lá. Onde que foi? Na pedra, uma pedra desse tamanho. Nós carregamos pedra, né, na chácara. E ele vai carregar maior, porque ele é mais forte. E aí, quando ele levantou, irmão, tinha 4 escorpião grande, pretinho, amarelinho. E tinha um tanto pequenininho. Era um ninhozinho deles. Que lá eles escondiam das galinhas que a gente soltava. E aí, irmãos, eu olhei aquilo, eu saí correndo atrás dele, ele está doendo. Está doendo. E está doendo demais. Daí a pouco ele começou a abrir a boca, a chorar. E eu, Senhor, tem misericórdia de minha mãe. Ainda estava com Covid, o pai. Eu falei, e agora? Morre todo mundo. Eu, Jesus, tem misericórdia. Levantei a mão. E atrás dele vim falando, isso foi só uma formiga. Em nome de Jesus. Aí eu gritava, onde que ela estava, ela veio correndo. Em nome de Jesus. Aí junta ela de um lado e eu do outro. Imagina o que deu. Em nome de Jesus não é nada, não é nada. Está repreendido e repreende. Irmã, nós entramos no carro, nem sei quem que veio trazer. Era o Henrique? Veio trazer a gente para o hospital. Irmãos, o meu coração, por isso que eu falo, a gente crê em Deus, mas tem hora que a gente dá cada manota. Mas o poder da palavra estava em mim, e não ia acontecer, uai. E nós veio, né? Orando. De repente ele, não está doendo mais assim, não. Não está, não. Antes de chegar lá no PAN, a médica chama. Não. Isso pode ter sido outra coisa, né? Fosse escorpião, desse ainda aí, já estava morto. Que não, coitado. E aí, só que, no meio do caminho, nós olhamos para o céu e firmamos, né? E nós, irmão, acho que fé que funciona, viu? Palma para Jesus. Eita fé maravilhosa! E olha o que eu fiz. Não, vamos direto lá para o PAN, porque, coitada a pastora Elisângela, convide o pastor Rodrigo, não sei mais quem. Como que nós vamos falar isso para eles? Eles não vão poder. Deus, a palavra diz, nós declaramos, se uma coisa mortífera nos picar, não fará dano. Não fez em Paulo e não vai fazer no Davi. E nós foi falando, né? Foi vendo, decretando. Chegou lá, aí eu, o que você quer dar? Vamos embora, vou comprar chocolate. Aí ela deu umas injeções assim mesmo, uma injeção, né? E falou assim, você fica de olho, porque, né? É criança, pode dar febre, se der, volta correndo, não sei como que é lá. E nós passamos na farmácia, compra chocolate. Passei a noite lá, não sei se você dormiu, foi com a Márcia. Foi, mas lá no sofá. Aí nós passamos a noite toda hora olhando para ver.
Dormiu, irmão, até no outro dia, 1h da tarde. Levantou, comeu, vão catar pedra de novo. Glória a Deus, porque o Senhor é bom. Amém? É isso que a Bíblia diz. Se eu estou no deserto, Deus cuida de mim. Ontem Deus falou isso para mim. Seu marido está onde? Eu falei, na montanha. Quem mora na montanha? Não sei, Senhor. Eu sei que o Senhor está lá, mas o meu coração está apreensivo. Ele, né, como diz Marilene, vai dormir. Quando deu mais ou menos 4 horas da manhã, eu, paguei. Descansei. Aí, né, levantei para a guerra de novo. Deus é bom, irmãos. Deus cuida. Não tenha medo de deserto. Não deixa ninguém roubar o seu propósito. Seu marido vai mudar. Acredita, paga o preço, né, marido? Vai, porque vai. Jejum e ora. Seus filhos vão converter. Ele vai vir para Jesus. E você vai contar o testemunho. Sua célula vai multiplicar, porque nós temos uma grande multidão. Deus vai mudar a nossa vida. Vai mudar todos os dias. Vai mudar. Vai mudar. Agora eu quero saber, fica de pé. Cadê seu pão? Você quer ficar com ele ou quer entregar para produzir milagre? Você confia em Jesus? Você ama Jesus? Ele vai fazer o que for preciso. Você não acredita? Vai. Ele vai fazer. Hoje eu orei para uma pessoa e falei, Senhor, uma pessoa que eu tenho orado por ela. E falei, Deus, milagre. Milagre. Ele falou, pede a ela para entregar o pão. E eu falei, se ela tiver que entregar o pão, ela vai estar aqui no culto. E ela veio. Deixa eu te falar uma coisa. Nosso Deus trabalha. Você precisa confiar. Você não tem que ver. Deus fará. Só confiar. Eu estou vendo muitos rostos aqui que está assim, será? Será que vai acontecer? Será que se eu confiar vai acontecer? Já perdeu o milagre. Milagre é assim, eu confio. E não mudo o discurso. Comece a visualizar o seu pão que você tem que entregar para o milagre acontecer. O que é que você tem que entregar? Lama suriande canta rabalabás. Talvez você está pedindo lá no deserto, faça, Senhor. Mas você não esconde o pão. O que você tem que entregar? O seu medo? A sua insegurança, o seu pecado escondido. Eu quero que você comece a se envolver com Jesus. Até quando o Senhor vai dizer, me entrega, minha filha. Me entrega, meu filho. Você não está aqui à toa. Deus vai restaurar o seu sonho que você já perdeu. A sua dignidade. Chega de correr atrás para matar escorpião. Deixa Jesus matar. Deixa de correr atrás daquilo que Deus não mandou. Comece a correr atrás do que Deus está te chamando. Comece a olhar para dentro de você. Ele está aqui. Deixa Deus agir dentro de você. Não fuja.